fazer uma pergunta para você e para o Felipe. Eu já ouvi relatos de vários empresários e de produtores rurais que entraram com a recuperação judicial que depois se arrependeram. Já ouviram falar disso também? Quer colocar a sua posição? Posso? Primeiro, agradecer o convite para participar do videocast e de falar, obviamente, de um tema muito importante, em especial do agronegócio. Bom, com relação ao assunto, né, sobre recuperação judicial, que é um tema que está em alta, hoje temos recebendo muitas focadas mais aí no agronegócio, inclusive após a alteração da lei, consolidou ainda mais o entendimento de que o produtor rural pode ingressar. Pessoa física, né? Pessoa física. Antes falava da necessidade de ter o registro na junta comercial, então hoje passa por tema. Mas sim, de fato, esse assunto ainda é um tabu que vem se tornando à tona cada vez mais. Então, em muitos casos, a gente ouviu falar do produtor rural que entra como recuperação judicial ter se arrependido, né? Por quê? Após o ingresso da recuperação judicial, você tem, obviamente, o período de stay period, e o fato é que, assim, a empresa continua, né? Continua girando o negócio, continua trabalhando, obviamente sem sofrer as execuções, as cobranças, né? Mas, assim, a empresa ainda continua na atividade, seus empregados. O problema reside no fato de que como ele vai ter esse custo? Qual é o custeio? Como é que ele vai se manter durante esse período de recuperação judicial que se estende aí por vezes por 2, 3 anos? Né? Como é que ele vai se manter? Porque ele não vai ter mais nenhum parceiro ou uma instituição para poder trabalhar, né? Pegar um custeio, uma CPR com algum produtor, algum fornecedor, e por vezes o mercado fecha as portas para ele. Então, se ele não tiver consciência, bem preparado, né, das consequências que isso possa levar, da recuperação judicial, que ele vai ter um desperdício, possivelmente é uma falência. Né? Então, isso são consequências que, previamente ao ingresso da recuperação judicial, o produtor precisa ter em mente, né, essa capacidade de pagamento, o que ele vai produzir, quais são os parceiros, os insumos, com quem ele vai trabalhar. É por isso que a recuperação judicial tem que ser, de fato, necessário. A última alternativa, né? Pensando aqui, eu entro com um pedido de recuperação judicial, o meu crédito para comprar parcelado ele vai acabar em todos os meus fornecedores, na grande maioria das vezes acontece, o André pode me corrigir se eu estiver errado. Como é que eu vou fazer para sobreviver? Porque se eu tiver que comprar tudo à vista, eu preciso de caixa. Exatamente. Mas se eu estou entrando com a sua recuperação judicial é porque eu não tenho caixa. Como é que a gente soluciona tudo isso? Como é que você tem visto isso, André? Zé, isso que você falou tem razão. Nenhum fornecedor é obrigado a vender parcelado para quem está em recuperação judicial. Então, se o produtor não teve um planejamento dessa recuperação judicial ou não tem um apoio de um fundo que esteja disposto a entrar como parceiro e suprir a necessidade dos fornecedores que não parcelaram mais, então ele tem uma situação grave. Uma situação bem grave, por quê? Porque ele não tem caixa para poder girar, para poder comprar insumo ou para plantar, e também nenhuma instituição ou parceiro é obrigado a dar crédito. Até porque já estão ali com os seus créditos habilitados na recuperação judicial justamente pela falta de pagamento. É que ninguém conta para o devedor, para a pessoa que vai entrar, o produtor que vai entrar, né, com a recuperação judicial, que isso vai acontecer depois, né? O cara quer vender a recuperação judicial, não, me contrata, vamos entrar com a recuperação judicial, vamos segurar todas as dívidas e você vai sair lá na frente. Mas não conta dessa parte ruim, né? Não conta. E tem coisas mais significativas ainda. Hoje nós temos aí um mercado de vendas de recuperação judicial. E por vezes o próprio recuperando não imagina todos os problemas que se incidem sobre uma recuperação judicial. E quem lhe proporciona esse veículo como uma salvação também não diz. E aí o próprio produtor entra na recuperação judicial e se arrepende. Fala, puxa, poderia ter outras alternativas para poder renegociar o meu crédito, buscar apoio, alongar as minhas dívidas. Ele não pensa que pode vir um fundo, comprar a maioria dos créditos que ele tem, ou que fazem parte da recuperação, e não aprovar o plano.
E aí ele ser prejudicado. Porque Sim, ele acha exatamente. que sim, não, eu vou entrar com a recuperação judicial, meu plano vai ser aprovado. Mas acontece com frequência, nós vivemos Sim. várias experiências delas aqui, o plano não é aprovado. Pode falar, Pois Guilherme. é, e tem uma outra questão aí do tal do plano mal planejado. Tá? Vocês estão colocando situações aí peculiares que muitas vezes na hora do ingresso ali do pedido de recuperação judicial, algumas circunstâncias não são levadas em consideração, mas eu tenho visto aqui no escritório, uma das questões que a gente tem tratado é a total desconsideração por empresas que entram com recuperação judicial, não só do agronegócio, mas empresas de um modo geral, e que não levam em consideração a questão fiscal. Né? Mas como assim? Eu estou entrando com pedido de recuperação judicial e tem tributo para pagar depois? Os Tem. tributos não entram. Primeiro que os tributos já devidos pela empresa ali, eles não entram na recuperação judicial. Mas tem um detalhe. Quando aprovado o plano de recuperação com deságio, aquilo que foi de deságio tem tributação. E muitas vezes não foi considerado no plano esse custo financeiro. Então, para pensar. A empresa está lá num programa de recuperação judicial, ela apresenta um programa e ela consegue 70% de deságio das dívidas dela. Do montante lá de 10 milhões de reais, para o agronegócio, nós estamos falando até de valores pequenos até, né? A gente tem visto recuperação judicial muito maior que isso, que a gente tem tratado. E daí, quando vem uma autorização do juiz dizendo, olha, não, realmente o plano foi aprovado, os credores convalidaram na Assembleia e a tua dívida que era de 10 milhões caiu para 3 milhões. Esses 7 milhões de reais, eles são levados à tributação por imposto de renda e CSLL. E muitas vezes não é computado esse custo e daí E é um pode custo considerável. é um custo considerável. E isso pode ser um passo mal planejado, somando-se a outras particularidades de que pode futuramente converter até numa falência. E aí as consequências são drásticas. Eu tocaria agora nesse assunto. A obrigação do administrador judicial é acompanhar o cumprimento do plano, com todas as obrigações entabuladas, sejam elas creditícias cíveis ou tributárias. Se o recuperando deixa de cumprir isso, necessariamente o administrador comunicará ao juiz que poderá convolar em falência. E muitos não se atentam a esse detalhe. Eu ouvi de um produtor rural que a gente até ajudou a fazer uma negociação com um dos credores. Na verdade, nós estávamos advogando para o credor, ajudamos a compor, e aí ele me comentou que ele se arrependeu de ter entrado com o pedido de recuperação judicial por vários motivos, mas um deles foi isso que você tocou, que é, eu senti que o negócio saiu da minha mão. E, na verdade, o administrador judicial tem que seguir uma cartilha à risca, ele estava acostumado a fazer as coisas do jeito dele, e agora ele não consegue mais. Como é que é? Você acha que é isso mesmo? Você acha que sai o negócio da mão dele? Como é que funciona isso? Bom, quando do ingresso da recuperação judicial, é nomeado o administrador judicial e o empresário, o produtor rural, continua na posse. Né? O que de fato existe na previsão da lei é que mensalmente serão prestadas contas do relatório das atividades do produtor rural. Tá? Então ele continua trabalhando, ele continua produzindo e mensalmente, junto com o apoio do administrador judicial, precisa prestar conta desse relatório. O que significa? Do ativo, de tudo que está entrando, de tudo que está saindo, para computar todo o passivo e todo o ativo dele. Então, ele continua trabalhando na área com o apoio do administrador judicial, prestando os relatórios mensais. Você acha que ele perde um pouco da liberdade ou não? Ele tem que prestar conta que antes ele não tinha que prestar. Conta que ele não tinha, né? E assim, falando de produtor rural, diferentemente de algumas empresas, eu vejo muito produtor rural que, assim, tudo era anotado no caderninho, na caderneta, né? Escrevia lá. Então, hoje é necessário um apoio contábil muito maior após o ingresso da recuperação judicial. E o administrador judicial também tem um custo, né? O juiz que determina, né? Sim. E quem paga é a empresa recuperando. De 3,5% a 5%. É considerável também, hein? Que nem sempre é visto isso por quem leva o produtor rural a ajuizar a Se você recuperação. computar custo com honorário de advogado,
custo com o administrador judicial, custo com tributo e mais uma série de outras coisas, custas processuais, etc. Cara, as pessoas não olham, não pensam nisso na hora de entrar, né? E tempo. Tempo. Né? É. Tempo. Total. Hoje, Continuar trabalhando, produzindo, né? e hoje existem mecanismos no mercado em que o produtor rural que ainda possui áreas, né, passíveis de fazer negócio, com que ele consiga reestruturar essa dívida, alongá-la com juros razoáveis e ainda continuar produzindo sem a necessidade de nenhuma demanda judicial.